o Ministério Público do Rio de Janeiro enviou ao STF, Supremo Tribunal Federal, um pedido de revisão da chamada ADPF das favelas. Essa medida tem como objetivo implementar novas diretrizes para diminuir o que eles chamam de letalidade policial no Estado. A ADPF, implementada em 2019, alvo de várias críticas acaloradas, principalmente da oposição. De acordo com o senador Flávio Bolsonaro, a limitação de operações em comunidades resultou em bandidos cada vez mais bem armados, mais audaciosos e mais certos da impunidade. O parlamentar ele também afirmou que essa medida tem causado insegurança jurídica aos policiais e transformado o estado do Rio de Janeiro em um grande refúgio de traficantes de todo o país. O Ministério Público pede que sejam criados protocolos de segurança em escolas e que os agentes passem por mais treinamentos, além de utilizarem câmeras corporais. Vamos então ao Rio de Janeiro. Roberto Mota vai trazer suas impressões e reflexões acerca desse pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para o Supremo Tribunal Federal, pedindo revisão da famigerada ADPF das favelas. Mota, bem-vindo. Boa noite, Caniato. Não ficou claro se a revisão é para reduzir os efeitos ou aumentar os efeitos da ADPF. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa querida audiência. Eu dei uma olhada sobre as notícias, os sites que deram essa notícia, e um dos sites que deu essa notícia tinha a seguinte frase: a ADPF 635, implementada em 2019, é alvo de críticas acaloradas, principalmente de bolsonaristas. Eu nunca vi um elogio tão grande aos apoiadores de Jair Bolsonaro, porque qualquer pessoa que tenha um mínimo de bom senso e conheça um mínimo de Rio de Janeiro critica essa DPF. Pois é, também com a gente o delegado Palumbo, que acompanha essas movimentações, essas mobilizações de pessoas e também de integrantes do Ministério Público. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu presumo que o senhor converse com muitos parlamentares ligados à segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Muitos devem criticar esse dispositivo da ADPF das favelas. Queria que o senhor trouxesse a sua reflexão, sua impressão sobre esse pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro. Por favor. Quem está em festa é o crime organizado está aplaudindo esse tipo de atitude. Eu realmente tenho colegas parlamentares lá, um deles, Sargento Portugal, foi um combatente ali na linha de frente. Isso é um absurdo. Imagine se você que tem uma moto, um carro, e o seu carro é roubado, e você tem um rastreador, mas não tem o seguro, porque o rastreador é mais barato, e aí esse carro você fica olhando pelo aplicativo, está lá no morro. Você bate na polícia, bate na PM, bate na civil, não podemos ir. Não podemos ir porque tem uma ordem judicial. Esse tipo de atitude faz com que milhares de criminosos, inclusive de outros estados, vá para essas comunidades, porque lá é um reduto que é comandado pelo crime, já que a polícia não pode entrar. Eu nunca vi uma decisão dessa no mundo, não existe isso. A polícia tem que entrar em todos os lugares, a hora que ela quiser e quando ela quiser, e não fazer essa limitação. Aí o Ministério Público também fala de câmeras. Vamos colocar a câmera nos promotores também? Coloca nos delegados, coloca nos promotores, coloca nos juízes, coloca nos políticos. Não, aí não querem. Querem só pré-julgar a polícia. Aqui o GAECO de São Paulo falou que os policiais militares que fossem chamados para apoio, obrigatoriamente teriam que usar câmeras. E eu até indaguei. Então, o promotor também tem que usar câmera, porque ele também tem um porte de arma. Por que que só a polícia que tem esse pré-julgamento? Vamos colocar a câmera em todo mundo. E quem está aplaudindo esse tipo de decisão, mais uma vez, é o crime organizado, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, PCC, Seita Satânica. Todas essas facções aí estão adorando o que o Ministério Público está fazendo, estão aplaudindo de pé. Pois é importante ter o Mota aqui com a gente, porque é do Rio de Janeiro e acompanhou esse processo desde o início. Mota, muitos aqui da nossa audiência escutam a gente tratar dessa DPF das favelas, mas seria bom a gente relembrar e dar o contexto daquele momento em que ela foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, o curioso é que parecia que seria algo momentâneo, provisório, talvez durasse, sei lá, 6 meses, 12 meses, 1 ano ou até 1 ano e meio, 18 meses, mas não, ela perdura até hoje.
por qual razão ela permanece ativa e há números importantes que acabam embasando a manutenção dessa ADPF das favelas ou não? Tem outros ingredientes que a gente precisa levar em consideração, questões, sei lá, políticas ideológicas? Vamos fazer um rápido histórico aqui, Caniato. Mais ou menos em março ou abril de 2020, uma deputada estadual do PSOL foi no púlpito da Assembleia Legislativa do Rio pedir a suspensão das operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. A reação da maioria das pessoas foi rir, né? É lógico, uma deputada de um partido de extrema esquerda pedindo que a polícia não entre nas comunidades. Muito bem. Há mais ou menos 3 meses depois, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, junto com o Partido Socialista Brasileiro e mais uma constelação de organizações não governamentais, entrou com um pedido na Suprema Corte, pedindo a suspensão das operações policiais nas favelas para não atrapalhar o combate à pandemia. Tá? Essa suspensão acabou sendo concedida. Então, até hoje, existe uma decisão judicial que proíbe a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, exceto em hipóteses absolutamente excepcionais. A alegação original para a suspensão dessas operações era para não atrapalhar o combate à pandemia. Eu nunca entendi muito bem o que tem uma coisa a ver com a outra, né? Por que você precisa retirar a polícia para combater a pandemia? Mas tudo bem. Agora, ao longo do tempo, foram surgindo outras razões. Uma delas, a que você acaba de mencionar, que é reduzir a letalidade policial. Letalidade policial é uma expressão ideológica que assume que a polícia faz uma operação com a intenção de matar pessoas. A gente nunca ouve falar da letalidade criminal. Talvez a gente até fale hoje no programa, né? Mas ninguém usa essa expressão, letalidade criminal. E tem outra letalidade, Caniato, que também ninguém fala, sobre a qual ninguém fala e que nós precisamos mencionar, que é a letalidade judicial. A gente vê isso acontecer todos os dias aqui, quando bandidos perigosos que deveriam estar presos estão soltos andando pela rua. Pois é, o delegado Palumbo vai trazer justamente a posição de quem acompanha o dia a dia dos policiais quando se trata dessa questão que envolve uma classificação da letalidade policial, que nada mais é quando você acaba tabulando o número de mortos decorrentes do enfrentamento à polícia, da troca de tiros. Deputado, quando se fala em letalidade policial, parece que você analisa somente um lado da moeda, né? Falar em letalidade policial é falar também do confronto com bandidos, muito bem armados, com pistolas modernas, com fuzis, muitas vezes. Não dá para você enfrentar essas facções criminosas, esses grupos de bandidos muito bem armados, tentando convencê-los a deixar as armas no chão, né? Esse tipo de enfrentamento acontece de que forma? Troca de tiros. Agora, naturalmente, diante disso, muitos morrem, do lado dos bandidos e do lado dos policiais. Como o senhor avalia esse tipo de termo que, nos últimos anos, acabou sendo muito utilizado por essas organizações não governamentais, mas também por parte da imprensa? Olha, não dá para a gente combater o crime jogando flores, soltando pombinhas, abraçando árvores, fazendo passeata. Não dá para a gente fazer isso. E a letalidade dos bandidos? Eles adoram crucificar a polícia o tempo todo. Na imensa maioria das vezes, na imensa maioria, mais de 99%, todas as vezes que a polícia mata um bandido, é porque ela recebeu o tiro antes. Simples assim. Eu falo isso há muitos anos, há mais de 2 décadas. Policial não é pago para morrer. Policial é pago para defender a sociedade. Mas aí a sociedade também tem que se posicionar, né? Porque boa parte da sociedade também adora ficar crucificando a polícia o tempo todo, mas são os primeiros a ligar 190. E aí acaba desmotivando toda a polícia. Eu tenho amigos, e um amigo muito próximo, ele foi denunciado depois de nós, numa troca de tiro numa comunidade de São Paulo, mataram um traficante, um homem honrado com 5 filhas,
fazia bico, se matava de fazer bico. Ele chegou para mim e falou: delegado Palumbo, eu quero trabalhar na portaria do Grupo de Operações Especiais, da Divisão de Operações Especiais. Eu falei: por quê? Porque eu estou desmotivado, eu trabalhei, eu combati o crime, eu quase morri e agora tomo essa punição. Só de advogado foi mais de 50 mil reais. Então, o que fazem com a polícia realmente é desesperador, crucificando a polícia o tempo todo, mas ligando 90 no primeiro sinal de perigo. Também com a gente o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você, todos em tela agora. Estamos tratando da revisão, anotem aí, hein? Arguição de descumprimento de preceito fundamental número 635, para facilitar a conhecida, famigerada ADPF das favelas, pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro ao Supremo Tribunal Federal para revisar esse dispositivo. Segundo as informações, a intenção é reduzir o que eles chamam de letalidade policial. Beraldo, suas impressões. As minhas impressões são as piores possíveis, né, Caniato? Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Mota e à nossa audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Bom, a gente tem uma situação hoje no Brasil de total insegurança pública. E isso não é uma figura de linguagem, isso é simplesmente o sentimento que cada um de nós carrega quando sai às ruas. As pessoas precisam ter consciência de que não é normal sentir o que nós sentimos. Sair às ruas com medo, com receio, tira relógio, esconde o celular, não leva a bolsa, não mostra a carteira, não pega a carteira na rua. É só restrições. E a gente tem que se perguntar, é razoável isso? Hoje eu tive uma reunião com uma pessoa da Lituânia. Lituânia, que boa parte dos brasileiros já pensa Lituânia, né? Aquele país lá longe. Deve ser uma confusão, deve ser meio Brasil. País organizado, seguro, onde as pessoas podem sair na rua. Você vai para boa parte do mundo que já superou o problema da segurança pública. E aí a gente olha para o Brasil. Não é que o problema da segurança pública no Brasil está sendo trabalhado para ser superado. Ele está sendo cultivado. Insegurança pública, para a maioria, para a vasta maioria, para nós, pobres mortais, significa faturamento alto para um núcleo muito pequeno, mas muito poderoso. É razoável isso? Não, não é. E aí a gente tem que olhar com o STF olhando para essa situação com quais olhos? A minha leitura de tudo que eu ouço de pessoas próximas ao STF é que existe uma percepção de que as polícias estaduais são incompetentes. E aí isso se reforça por esse caso da Marielle, em que, por 5 anos, uma investigação ficou rodando na mão ali de vários delegados, e aí não deu em absolutamente nada. Assim que foi federalizado, pronto, caso resolvido. Fica parecendo que a Polícia Federal é o máximo e a Polícia do Rio de Janeiro é incompetente. Aí eu faço sempre a mesma pergunta. Na época, um conselheiro do Tribunal de Contas afastado, que estava afastado, um deputado federal e um chefe de polícia conseguiram, por 5 anos, sem envolver mais absolutamente ninguém, segurar esse caso, porque se isso não é verdade, outras pessoas tinham que estar presas juntos. Porque não é possível que esses 3 conseguiram impedir a principal investigação do Brasil por 5 anos. E só que essa imagem de que federalizar resolve reforça essa ideia do Supremo Tribunal Federal de que é uma questão de uma polícia federalizada, que a segurança pública tem que passar a ser federalizada para se afastar desses pecadores do sistema policial estadual. Isso não é verdade. Isso não traduz a realidade. A realidade é essa que o delegado Palumbo retratou. Policiais mal remunerados, largados à própria sorte, sem a infraestrutura necessária. Quantas e quantas delegacias de polícia, delegado Palumbo, no estado de São Paulo, que precisam pedir vaquinha para pintar a delegacia? Veja se isso é coisa do mais rico estado do Brasil. Não é. Mas foi um método usado por décadas para humilhar a polícia, em que a polícia do estado de São Paulo, por muito tempo, foi a mais mal remunerada do Brasil.
enquanto estados que vivem de grana da União, que produzem muito pouco, estão pagando os melhores salários de professores, tendo o pior índice de educação, pagando os melhores salários de policiais, tendo o pior índice de segurança pública e por aí vai. Então, este Brasil que não funciona, ele precisa superar essas mazelas da intromissão indevida num trabalho que precisa ser bem feito. Para ser bem feito, precisa de investimento. As pessoas vão invertendo só para atrapalhar, Caniato. É isso que me deixa doente. Tem vários assuntos importantes para a gente repercutir com os nossos comentaristas. Ministério Público do Rio de Janeiro indiciou a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, conhecida como Lucinha, por envolvimento com a milícia. Ela e sua ex-assessora, Ariane Afonso Lima, são acusadas de favorecerem um dos grupos criminosos mais fortes do estado, conhecido como Bonde do Zinho, Tropa do Z ou Família Braga, que são chefiadas por Luiz Antônio da Silva Braga. Conforme documentos e áudios obtidos pelas autoridades, as acusadas manipularam informações e utilizaram seus cargos para beneficiar os interesses da milícia. Além disso, a parlamentar também teria fornecido informações confidenciais sobre a agenda do prefeito do Rio e sobre operações policiais. Ela ainda teria empregado parentes de integrantes da milícia e facilitado a circulação de vans controladas pela organização criminosa na capital fluminense. Mota, deputada estadual, então, indiciada por envolvimento com a milícia, mais um episódio de conexão do crime com o poder público, né? Já trouxemos casos em São Paulo, vários outros estados, mas agora no Rio de Janeiro. Esse é um fenômeno do qual o Brasil não vai se livrar até que a gente mude os termos nos quais o combate ao crime está sendo feito. Até que realmente exista uma vontade real de combater o crime. Até que exista uma convicção de que o criminoso tem que ser punido. Aliás, é uma convicção, Caniato, que a maioria da população brasileira tem. A maioria de nós não tem nenhuma dúvida sobre isso, que o culpado do crime é o criminoso e que ele deve ser punido duramente, em alguns casos, retirado de circulação pelo resto da vida. Quem tem dúvida sobre isso é uma pequena minoria que defende o desencarceramento, o abolicionismo penal, o garantismo. Eles defendem essas bandeiras todas e de uma forma que não é muito fácil de explicar, mas que eu tento explicar no meu livro A Construção da Maldade. Essa minoria tomou o controle do sistema de justiça criminal no Brasil. São eles que agora ditam os termos que nós devemos usar para discutir. A gente estava falando aqui há pouco da tal letalidade policial. Nós temos que nos recusar a usar esses termos para discussão. A gente tem que falar em letalidade criminal e letalidade jurídica. A gente tem que falar das leis que deixam bandidos perigosos à solta nas ruas. Então, quando isso acontece, Caniato, a gente perde qualquer parâmetro. Essa junção do crime com a política passa a ser uma consequência inevitável do que está acontecendo no Brasil. Pois é, mas é uma situação muito delicada, né, delegado Palumbo? Porque o Mota sempre diz isso. Quem comete crime faz isso por opção, né? Ninguém chega e coloca a faca no pescoço de alguém dizendo você vai ter que cometer um crime. A pessoa, em algum momento, opta por esse caminho. Agora, quando o cometimento de um crime parte de um servidor público, alguém que foi eleito pelo voto popular, isso parece muito mais grave, né, deputado? Com certeza absoluta. Independente do viés político ideológico, de direita, de centro, de nada, esses deputados parlamentares de qualquer esfera, seja municipal, estadual ou federal, tem que ser punido e caçado. E que não haja complacência com os demais membros do Poder Legislativo. Nós tivemos um caso em São Paulo, onde praticamente um deputado passou as mãos nos seios de uma deputada e não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque ele era amigo daqueles outros deputados que iriam julgar. Então tem o corporativismo, sim. Eu sou a favor desse tipo de atitude criminosa, independente de lado. Tem que ser caçado, tem que ser punido. A gente tem que tirar essa banda podre da política o mais rápido possível. Eu só queria fazer um adendo também na parte em que o Beraldo falou sobre a falência da polícia. Hoje, exatamente hoje, eu recebi uma denúncia de que as delegacias da capital, do DECAP, não têm papel para imprimir o boletim de ocorrência. Aí fica muito difícil, né?
a Polícia Civil está numa situação de humilhação, né? As viaturas paradas, não tem verba para nada, fica muito difícil combater o crime assim, né? E quem que se dá bem? O crime que se dá bem. Delegacias fechadas, isso é um absurdo. E não é só na cidade de São Paulo, não. Interior, onde o policial militar tem que se deslocar quilômetros para apresentar uma ocorrência. A culpa não é da Polícia Civil, a culpa também não é da Polícia Militar, a culpa é do governo. Pois é, agora, Mota, você que estuda há tantos anos isso, para o nosso público compreender exatamente esse fenômeno, quando a gente observa o avanço do crime organizado em várias esferas do poder público, você costuma dizer, esse não é um fenômeno do Brasil. Isso já aconteceu em várias outras nações, inclusive nações do primeiro mundo, Estados Unidos em outras décadas, na Itália mesmo a gente já pôde acompanhar casos semelhantes, mas quando há esse avanço do crime organizado em esferas do poder público, há sinalizações de fragilidade em quais aspectos da sociedade? A gente tem sempre que lembrar, Caniato, primeiro, que o que a gente vê é um pequeno pedaço do que está realmente acontecendo. Nunca esqueçam isso. Um criminoso, ele é preso em um pequeno percentual das vezes que comete crime. Então, um bandido que foi preso 10 vezes, ele já deve ter cometido 1000 crimes. Na maioria desses crimes, ele não foi preso. Eu acho que a mesma coisa se aplica a questão do envolvimento de políticos com crime. A gente vê um caso aqui, outro ali, mas a gente só pode imaginar que há muitos casos de envolvimento de políticos com crime que são bem-sucedidos. Eles ficam embaixo do radar, eles não são detectados. Muitas políticas públicas que são aprovadas, muitas ideias que são colocadas para debate público, elas foram colocadas por pessoas que têm interesse em facilitar a vida do crime. E nada disso aparece. Por isso, Caniato, é muito importante, toda vez que a gente discutir segurança pública, a gente, primeiro, refletir sobre o que está acontecendo, pensar sobre o que estão nos dizendo e ver se isso realmente corresponde à realidade. Então, o cidadão brasileiro, quando vê essa conversa sobre letalidade policial, eu garanto que a maioria dos cidadãos brasileiros para e pensa, qual é o meu problema de verdade? Eu tenho medo de ir na esquina comprar um pão, eu tenho medo de esperar o meu filho na porta da escola. Por quê? De onde vem esse medo? Eu tenho medo de ser abordado pela polícia ou eu tenho medo do assaltante? Eu acho que 99% dos brasileiros vão responder que tem medo do assaltante. Pois é, agora Cristiano Beraldo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, indiciando uma deputada estadual conhecida como Lucinha por envolvimento com a milícia. Beraldo, parece notícia velha, mas não é. Já trouxemos casos similares e parecidos, só que em outras localidades. Agora, o alvo é uma deputada estadual lá da capital fluminense. Beraldo. Pois é, a deputada que tem uma história controversa, né? Teve aquele sequestro, enfim, indícios ali de que realmente ela estava andando em más companhias. E agora está aí esse indiciamento, que também é um retrato da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um triste retrato. A gente precisa lembrar que o estado do Rio é um estado que teve, né, uma sequência de governadores presos e a Assembleia Legislativa não ficou atrás, né? Os casos de rachadinha, por exemplo, que foram investigados e que tiveram, através de uso de informações do COAF, ali uma lista de vários deputados, inclusive colegas de partido da deputada Lucinha, que era do PSDB, todos ali envolvidos em rachadinha, todos envolvidos todos não, né? Uma boa parte, todos também é um exagero indevido da minha parte, mas vários envolvidos. A gente tem ali vários deputados que participaram na época de Sérgio Cabral daquela grande festa que foi a farra do dinheiro público que aconteceu no Rio de Janeiro, e tudo isso reflete uma decadência, não só política, mas também uma decadência moral que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, um estado que já foi referência mundial através da sua capital, a cidade do Rio de Janeiro,
de tudo que havia de melhor, né? As grandes celebrações e muita gente importante do cenário global que visitava o Rio, com um grande negócio acontecendo, grandes festas acontecendo, tudo acontecia no Rio. Mas parece que depois que a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília, essa transição foi administrada da pior forma possível. Vejam vocês que até hoje o Rio de Janeiro tem mais funcionário público federal do que Brasília, porque a compensação que o Rio de Janeiro teve não foi uma nova vocação empresarial para desenvolver os seus potenciais. Não, foi uma compensação de emprego público. E aí você tem um número enorme de funcionários públicos, muitos aposentados, você tem aquelas famílias que o pai militar vem a falecer, aí a filha recebe a pensão do pai desde que não seja casada. Aí quantas pessoas que eu conheço que fingem um casamento, mas nunca se casam no papel, que é para poder receber a pensão do pai quando o pai falecer. Aí você imagina o seguinte, os filhos dessas famílias que crescem sem ver os pais trabalhar e o dinheiro pingar, qual é a referência que cria? Pô, não vou fazer nada, eu vou para a praia porque o dinheiro aparece, parece que dá em árvore. Então, assim, não aguentou, deu errado esse projeto de transição do Rio de Janeiro, a Bolsa de Valores foi embora, as empresas de petróleo foram para São Paulo, as empresas de telecomunicações foram para São Paulo, o crime tomou conta e hoje você não consegue ver uma estrutura econômica de geração de riqueza lícita em volume compatível com o que é gerado de riqueza ilícita no Rio. Isso tem que acabar. E aí a gente vai entendendo os motivos, que aproveitadores se usam da política para poder faturar e se envolver com gente que não presta. É realmente muito difícil a situação do Rio hoje.